calor aí, o que vai dar, hein, meu querido maravilhoso Gustavo Soler? Vamos lá, craque, porque já temos a arbitragem, né, do jogo Palmeiras e Chelsea. Será o australiano Alireza Fagnani, o árbitro da partida. Apesar do nome, ele é australiano, ele por sinal apitou a abertura da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2022, aquele jogo contra a Sérvia, né? Então teremos um trio de arbitragens australianos para esse duelo entre Palmeiras e Chelsea. Hoje a gente foi almoçar até no Mercadão que tem aqui na Filadélfia. Ele lembra bastante aquele Mercadão de Belo Horizonte, muito grande, com muita variedade, um lugar bem legal, bem bonito para se conhecer e visitar. Uma pena que não dá para colocar alguns produtos que tem no Mercadão aqui na mala para levar para o Brasil, porque eles têm cada peça de peixe aqui que, rapaz, deu água na boca e não dá para levar para casa, que é proibido, né, entrar com alimento sem estar lacrado no Brasil, e tem que ser assim mesmo, né? Mas foi bem legal conhecer o Mercadão aqui no horário do almoço, e deu para bater um papo rapidinho também com pessoas da alta cúpula do futebol do Palmeiras que estavam por lá, né? Foi nada premeditado o encontro, mas a gente acabou encontrando com o pessoal lá e, evidentemente, falamos um pouco de Palmeiras, né? O pessoal falando sobre a estrutura que o Palmeiras está utilizando do Philadelphia Eagles, também que telefones não param de tocar com clubes buscando informações sobre jogadores da equipe do Palmeiras, mas o Verdão nesse momento está bem tranquilo, não quer fazer nenhuma negociação enquanto estiver participando da Copa do Mundo de clubes da FIFA. Mas é claro, né, craque, o Palmeiras tem sim a necessidade de, no segundo semestre, fazer uma venda importante para o fluxo de caixa, então não seria nenhuma surpresa o Palmeiras perder algum grande jogador deste elenco para a sequência da temporada, mas naquela ideia de se vender alguém, já traz outro para o lugar. Falando sobre o time do Chelsea, eles anunciaram hoje, né, até uma informação que já estávamos trazendo desde o início da semana, porque o João Pedro chegou ontem aqui aos Estados Unidos e hoje já foi inscrito para a disputa da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Pelo regulamento, os clubes podem contratar 2 jogadores para esta fase da competição e realizarem 6 trocas na lista de inscritos. Então, João Pedro, que foi convocado recentemente para a seleção brasileira, agora está à disposição do time do Chelsea, já pegou a camisa 20 do time inglês e fica à disposição do Enzo Maresca. A tendência é que ele seja reserva nesse jogo do Palmeiras, até porque ele acabou de chegar, não está 100% com o ritmo de jogo, mas tem sim essa possibilidade do João Pedro participar deste jogo. Ele que custou 55 milhões de libras fixas e mais 5 milhões de libras em metas contratuais, uma contratação então de impacto para o Chelsea na sequência da temporada. E lembrando que hoje, né, craque, a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil. Tá certo, então, Gustavo Soler, Voz do Brasil. Ô, Gustavo Soler, dá para ter entendimento do sentimento que o palmeirense está tendo aí, que talvez esse seja o jogo com mais dificuldades defensivas por causa do Gustavo Gomes, do Piquerez e também do Murilo, que são 3 craques de bola, e a ideia de colocar outros jogadores que não chegam no mesmo nível e não vão chegar nunca, falar a verdade é essa, né? E também do sentimento de você ter mais um brasileiro que você pode pegar na semifinal, passando do Chelsea, que seria a equipe do Fluminense. Qual a ideia que está acontecendo aí, filho? Bom, craque, Palmeiras tem, né, muita preocupação, é claro, né, o Abel ele vai dar moral para todo mundo, vai acreditar nos seus jogadores, mas é muito diferente você ter uma escalação com Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez formando o sistema defensivo, né? Agora são 3 reservas numa linha de 4 jogadores, né? Então, teoricamente, o mais experiente dessa linha de defesa é o Vanderlan, que é o que tem mais tempo de casa, mas ele é um reservaço nesse time do Palmeiras. Mas o próprio Vanderlan, ele apresenta números interessantes nesta temporada. Ele foi titular em 13 jogos do Palmeiras e dos jogos que ele participou, o Palmeiras venceu 11 e empatou 2 com o Vanderlan entre os titulares, né? Alguns jogos para chamar a atenção: clássicos contra Santos na Vila Belmiro e São Paulo na semifinal do Campeonato Paulista. O Vanderlan
participou desses jogos como titular, participou de 3 das 6 partidas do Palmeiras na Copa Libertadores da América, também entre os titulares. Então é um jogador que já tem uma certa rodagem, tem mais de 100 jogos com a camisa alviverde, mas nunca se firmou, né, craque, como aquele cara realmente, se o Piquerez for embora, o Vanderlan joga, ou então se o Piquerez vacilar, o Vanderlan toma posição. Ele nunca conseguiu chegar nesse nível que o Palmeiras esperava dele ser um substituto à altura do Piquerez, ou então um cara para incomodar a figura do Piquerez, que é o titular absoluto, né? Mas o Vanderlan é um cara que o Abel confia. O Mikael foi um jogador que a análise de desempenho do Palmeiras viu como um atleta interessante para chegar e brigar por posição com o Murilo nessa temporada, para ser o tal zagueiro canhoto que o Abel tanto pedia. E o Bruno Fux foi também uma opção interessante que o Palmeiras encontrou no mercado, chegando numa troca com o Caio Paulista. Mas é claro, né, a nível de comparação, são 3 jogadores que hoje não estão perto do nível dos seus titulares. O Gomes é muito mais jogador que Mikael e Bruno Fux, o Murilo é mais jogador que os dois, o Piquerez contra o Vanderlan também é um gap gigantesco. Então, por isso, o Abel deve reforçar o setor do meio de campo, provavelmente, deve colocar mais gente ali para povoar esse setor, exatamente para auxiliar essa linha de defesa que tem pouquíssimos jogos juntos, né? Quando a gente olha para Mikael e Bruno Fux formando uma dupla de zaga, eles só jogaram 2 jogos essa temporada toda juntos. Um contra o Sporting Cristal, que aí é um nível muito abaixo de enfrentamento, com uma vitória por 6-0 do Palmeiras, e o jogo contra o Cruzeiro, em que em 5 minutos o Cruzeiro abriu 2-0 no placar. Então são jogadores que juntos foram pouco experimentados sem a presença de outros defensores, né? O Bruno Fux e o Mikael, eles chegaram a iniciarem partidas entre os titulares ao lado de Gustavo Gomes e Murilo. Até pegando, Bruno Fux, Mikael e Murilo, eles fizeram um jogo, uma vitória a favor da equipe do Palmeiras. Quando jogou também Bruno Fux, Gomes e Mikael, o Palmeiras também fez apenas um jogo, 2 jogos com 2 vitórias. Então são 2 zagueiros que poucas vezes foram titulares ao mesmo tempo, principalmente só os 2 formando a dupla de zaga do Palmeiras. Então ter esse pé atrás, né, de o nível ser muito diferente, mas a confiança de que o Palmeiras pode fazer um bom jogo contra a equipe do Chelsea. O Palmeiras só tomou gol em um jogo, né, craque, nessa competição, que foi um empate por 2-2 contra o Inter Miami. Das 4 partidas, então, em 3 o Palmeiras não foi vazado. Tá certo, então, meu querido Gustavo Solé.